seja bem-vindo ao canal Bem Seguro. Eu sou Ana Paula Oliveira, especialista em seguros da Apto Corretora. Hoje falaremos sobre 6 fatores. São 6 fatores que podem interferir na mensalidade, no preço do seu planejamento familiar, do seu planejamento financeiro. Não se inscreveu ainda no nosso canal? Vai lá, se inscreva, ative o sininho, não perca os conteúdos. Tem muito conteúdo no nosso canal. Vamos lá? Primeiro fator, idade. Quanto mais jovem, menor é o preço, menor é a mensalidade do seu planejamento financeiro. Isso está relacionado à expectativa de vida. A gente sabe, é claro, que para o evento morte não tem data para ocorrer. Mas as seguradoras, elas trabalham em cima de pesquisas, né, que apontam o quê? Que, por exemplo, uma pessoa de 65 anos, ela tem menos probabilidades de vida do que uma pessoa de 25 anos, por exemplo. Segundo aspecto, sexo. Então, se a gente tem um planejamento familiar em que o titular é mulher, tende a ter uma mensalidade menor, também relacionado ao fator expectativa de vida, porque a mulher tem mais expectativa de vida, mais chances de vida prolongada do que o homem. Mas é claro que eu posso ter um planejamento familiar em que o titular é mulher, com um valor maior do que quando eu faço com o titular masculino. Por que isso? Porque tem outros fatores que norteiam também. Então, por exemplo, a saúde da mulher, tá? Terceiro fator, estilo de vida. Neste fator, serão incluídos 2 características a serem observadas. A primeira é prática de esporte radical e a segunda é atividade profissional de risco. Isto interfere no preço do meu planejamento familiar. As seguradoras, normalmente não, né? Cada uma trabalha com uma listagem de atividades profissionais que elas consideram de risco. Então, cada seguradora vai ter a sua. Mas, normalmente, para vocês terem uma ideia, são mergulhadores, agentes penitenciários, motorista de transporte de carga, motoristas automobilísticos, entre tantos outros, certo? Vamos lá, 4 condições de saúde. Neste fator que vai entrar a famosa DPS, que é a Declaração Pessoal de Saúde. Na DPS, nós vamos preencher as condições atuais de saúde e se já foi realizada alguma cirurgia, se já teve alguma internação, se teve algum tratamento ou alguma patologia. E também neste fator vai ser informado o quê? O histórico de doença familiar, que é muito importante. Tudo isso vai ser analisado por uma equipe específica. E então, aceitação ou não, a exclusão de coberturas, onerar a mensalidade, são resultados depois de uma análise criteriosa de tudo isso que foi recebido por eles. Agora, olha só o que eu vou falar. Corretor não é médico, então ele não tem condição de interferir nesta avaliação, mas ele é obrigado, é fundamental que ele acompanhe essa análise, até para que ele entenda o desfecho e consiga assessorar o seu cliente, certo? 5. O 5º fator são as coberturas adicionais. No meu planejamento familiar financeiro, eu posso ter coberturas adicionais. Então, é muito importante que o cliente entenda quais são essas coberturas, os valores que foram contratados para cada uma dessa cobertura e se há realmente a necessidade dessas coberturas. Por quê? Porque essas coberturas, elas podem onerar o planejamento financeiro. Então, é a cobertura de DIT, é a cobertura de doenças graves, é a cobertura de despesas médicos hospitalares e odontologia, tem tantas outras coberturas. E o último fator, o 6º,
este fator é importantíssimo. Capital. Quanto maior o capital, maior é a mensalidade, é o preço do planejamento familiar e financeiro. Ah, então chegamos aqui à chave que eu estava precisando, Ana. Eu vou fazer um planejamento com um capital bem pequenininho para eu ter uma mensalidade bem pequenininha. Já ouvi falar por aí que tem preços de planejamento familiar e financeiro com mensalidade de R$16. É isso que eu quero. Eu já falei em outros vídeos e volto a falar aqui. O capital, ele deve ser muito bem estudado entre corretor e cliente. Não é simplesmente ir lá e colocar qualquer valor. Até mesmo porque na hora, no momento da utilização desse capital, seja pelo beneficiário ou pelo próprio titular, né, que é uma morte ou uma invalidez ou uma antecipação por doença, este capital, ele tem que atender à necessidade de todos. E muitas vezes, se eu, corretor, for lá e colocar qualquer valor, eu posso não atender essa expectativa no momento da necessidade. Por isso a importância do capital está realmente relacionado ao perfil e à necessidade daquele cliente. E aí, curtiram? Ah, se gostaram, então deixa o like. Se ainda não se inscreveram, vai lá, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixa o like neste vídeo. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas precisando desta informação. Pensou em alguém? Compartilhe o link desse vídeo com seu amigo. Deixe os comentários. Vamos fazer esse conteúdo ficar relevante para que o YouTube também consiga atingir outras pessoas. Conto com vocês. Até a próxima!